A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar a nossa Bíblia no livro de Isaías 41, lá no versículo 10, que a palavra fala assim: Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Aqui, irmãos, Deus fala sobre o medo, para não ter medo. E nós precisamos lutar contra o medo todo santo dia, porque o medo não provém de Deus. Deus nos ensina a termos fé e sermos audaciosos. Porque se você tiver medo, o medo te breca. O medo, ele te paralisa. E quem traz medo para nossa mente, que é o nosso coração, são os demônios. Então eles colocam muita insegurança em nós e eles vão trazendo medo. E o medo vai nos bloqueando em tudo. Então Deus manda falar para você, não tenha medo daquilo que pode acontecer de não dar certo. Aí, tal coisa pode acontecer de dar errado. Então eu tenho medo de dar um passo à frente, eu tenho medo de tomar uma certa atitude, eu tenho medo de falar com tal pessoa, porque isso pode dar errado. Não, você tem que ter fé diante daquilo que pode dar certo. Você tem que mudar o seu padrão de pensamento. Então Deus manda falar para você que tem muita coisa na sua vida que está travada, por quê? Porque você fica o tempo todo só alimentando medo. Então você tem medo que isso não dê certo, você tem medo que aquilo não dá certo, você tem medo de falar tal coisa e aquilo ali te causar alguma coisa errada na sua história, e assim você não caminha. Assim você não vive nada novo. Porque se não tiver alguém do seu lado para pegar no seu braço e te impulsionar ou montar uma situação para você viver, você fica na comodidade do medo. E aí você não vai. Quando eu tinha a minha amiga montava os passeios e eu ia, porque ela ia comigo, então eu não tinha medo. Minha mãe e meu pai, eles proporcionavam as coisas para mim, se movimentavam, então quando eu via já estava tudo pronto, então eu não tinha medo. Porque traz de bandeja, se torna uma pessoa o quê? Uma pessoa falando na íntegra, uma pessoa folgada, uma pessoa que só vive se a outra pessoa montar situações para você viver. Se a pessoa não montar situações para você viver, você não sai da comodidade. Você nunca está vivendo as suas vontades, está sempre vivendo sempre as vontades dos outros. Eu viajei para tal lugar porque fulano montou uma viagem e ali eu tive condições de ir. Agora, se for para você fazer uma viagem sozinha, você não vai porque você tem medo. E assim você não avança na sua vida. E nós não podemos ter medo. Você não pode ter medo de morar sozinho, você não pode ter medo de fazer uma mudança de uma cidade para outra, você não pode ter medo de fazer um curso, porque você não conhece ninguém no curso, você não pode ter medo de ir nos lugares, você não pode ter medo, senão você não vive. Irmãos, eu não tenho medo de nada. Se Deus mandar eu ir para um outro país hoje e eu tiver que morar sozinha, eu vou. Eu não fico esperando ninguém montar situações para minha vida para eu poder viver situações, não. Se eu tiver que pegar a estrada e viajar, eu pego a estrada e vou. Se eu tiver que fazer uma viagem de turismo sozinha, por que eu não vou viajar, gente? Eu tenho que esperar alguém para fazer uma viagem de turismo comigo? Não faz sentido isso. Então, se você não está bem com você mesma, você tem que se amar e gostar da sua companhia. Uma pessoa que não gosta dela mesma, ela tem que estar sempre rodeada de pessoas. Porque senão ela não consegue viver no meio da sociedade, ela não consegue fazer nada. Porque a companhia dela mesma incomoda ela própria, ela não consegue conviver consigo própria. Então ela tem que estar sempre tendo um subterfúgio. Qual que é o subterfúgio? Outras pessoas do lado. Alguém que impulsione ela a fazer isso ou fazer aquilo. Então ela não tem entusiasmo para fazer nada. Ela não se vira para fazer nada. Ela não consegue pagar uma conta sozinha. Tudo para ela se torna difícil. E ao invés dela colocar a fé, ela coloca o medo no lugar. E a vida dela fica travada, porque tem hora que Deus não vai deixar pessoas do seu lado. Deus quer que você avance sozinho. Tem hora que você vai ter que se virar. Se você não se virar sozinha, você vai ficar estagnada. E se você não tiver uma pessoa com bastante entusiasmo do seu lado para fazer as coisas para você, que nem sempre a gente encontra. Tem pai e mãe aí que estragam filhos, criam pessoas covardes para o mundo, porque faz tudo para os filhos, não deixa os filhos se virarem. Esquecem que um dia vão morrer, porque não são pessoas imortais, são pessoas mortais. Tem uma data para nascer, um período para viver e depois tem uma data para morrer. Todos nós somos assim. Aí, sabe, segura tanto o filho numa redoma de vidro, faz tudo pro filho, que o filho se torna inútil. Depois tem dificuldade até no casamento, porque se é um homem, não tem iniciativa para nada, fica esperando sempre a mulher fazer tudo. Cansa a mulher, satura a mulher de um jeito, porque casamento é uma união.
É para compartilhar. Não é só um fazer. Um ficar sentado o dia inteiro, deitado o dia inteiro na cama, e a outra pessoa movimentando as coisas da casa, servindo comida no prato na mão da pessoa. A pessoa não levanta nem para colocar o prato na pia. Então isso é muito complicado, esse tipo de relacionamento não dá certo. Tem que pedir para Deus tirar isso da sua história. Tem que pedir para Deus mudar o seu cenário, se livrar disso. Se não casou, pede para Deus livrar você disso. Porque depois que você casar, o negócio fica mais estreito ainda. Então nós temos que ter responsabilidade diante daquilo que nós estamos fazendo. E nós temos que entender que nós não podemos ficar grudados nos outros. Ficar, sabe, encostado no outro, esperando o outro fazer tudo para nós. Não, nós temos que ter iniciativa na vida. Quanto mais iniciativa você tiver, menos na mão do outro você fica. Mais liberto você se torna. Deus veio para trazer liberdade para você e não escravidão. Então Deus quer avançar você, Deus quer te levar para lugares maiores, Deus quer trazer oportunidades melhores para você, mas você coloca o medo em cima da fé. Você acaba com a tua fé. Você não crê na capacidade que Deus tem. E você não crê na sua capacidade, porque você não conhece a sua capacidade ainda, anularam a sua capacidade. Porque mimaram você, estragaram você. Fizeram de você uma pessoa inútil. E agora você não sabe como se virar. Porque a idade vai chegando e vai pesando. Você não tem iniciativa para nada. Só que nunca é tarde para começar, irmãos. Nunca é tarde para começar. Se não permitiram que você avançasse até agora, joga esse medo fora, exerça a tua fé e comece, sabe, a avançar. Não pode ter medo de pessoas, não pode ter medo de cara feia, de má resposta de ninguém. Se eu for olhar isso, eu não saio de casa. E eu quero que essas pessoas se explodam. Quem está sendo mal educado, quem está lançando maldição na vida do outro é essa pessoa. O que as pessoas falam de você é responsabilidade delas. No dia que você tiver essa plena consciência, você vai andar com sua cabeça erguida. O que falam de mim é responsabilidade de quem está falando. Eu não sou o que as pessoas falam de mim. Eu sou o que Deus me fez para ser e o que a vida me tornou. Que eu não permiti que coisas ruins e nem pessoas maldosas, nem pessoas de mau caráter prejudicasse o meu caráter e transformasse a minha vida numa desgraça. Então eu sou aquilo que eu quis ser diante das dificuldades que eu passei, que eu enfrentei, que eu tive que, sabe, suportar. E eu sou aquilo que Deus me transformou. Então eu tenho que andar com o quê? Com a minha cabeça erguida. E nem me importando com o que falam de mim. Se falam de mim, se lembram tanto de mim assim, é porque eu incomodo. Se lembram tanto de mim assim, se falam tanto, é porque a minha beleza incomoda, porque o meu caráter incomoda, porque a capacidade que Deus me deu para fazer muita coisa incomoda os outros, porque a minha intimidade com Deus incomoda. No dia que você tiver esse pensamento, você joga todo o medo que lançaram na sua vida fora e você para de ser uma pessoa inútil e começa a ser uma pessoa útil para o reino, para você e para a sociedade. Aí você vai começar a avançar, você vai começar a sair e vai falar, meu, eu quero que se exploda o que falam de mim. Porque realmente a missionária está falando algo que realmente veio de Deus. O que me importa é o que Deus pensa de mim. Eu sou o que Deus fala de mim e acabou. E eu vou ser isso. E você sai com a sua cabeça erguida e vai viver sua vida. Vai fazer suas viagens, vai fazer seus cursos, vai realizar os seus sonhos sem se preocupar com os outros. O que os outros falam de você é responsabilidade deles, não é sua. Então não traga para sua vida a inveja do outro. Se estão tendo tempo para falar de você, você pode até chegar para mim e falar assim, dela, nunca fiz nada para essa gente. Mas esse povo não me tira da boca. Tá o tempo todo falando mal de mim. O tempo todo inventando história. Porque você incomoda. Você incomoda muito. A luz não se dá com as trevas e as trevas vivem incomodada. Então o que as trevas faz? Ela fica sempre procurando jeitos e meios para poder atrapalhar aquilo que a incomoda. Você já viu, por exemplo, um inseto, como que ele fica batendo na lâmpada quando está acesa? Não é porque ele é atraído pela luz, é porque a luz está incomodando. Então ele fica batendo ali para ver se aquilo ali quebra, para ver se aquela luz apaga, para não ofuscar a visão que ele tem. Porque a luz incomoda, aquilo ali incomoda ele de uma forma sobrenatural. Se ele andar num lugar onde não tem uma luz tão reluzente, algo que ofusca o sensor dele, a visão dele, ele consegue voar com mais tranquilidade. Então ele fica batendo ali na lâmpada, não é porque ele está sendo atraído pela luz, é porque ele quer que aquilo ali quebre, porque a luz está incomodando. Então o inseto fica incomodado com aquilo. Ele não quer que aquilo fique ali. A mesma coisa acontece com a gente no âmbito espiritual. As pessoas que são usadas por Satanás,
Elas estão nas trevas e elas se incomodam com quem está na luz. E você está na luz. Então, quando você está na luz, elas querem ofuscar o seu brilho de todo jeito. Porque você está incomodando. Aí você se torna uma pessoa lembrada o tempo todo. Aí a pessoa quer o tempo todo denegrir a sua imagem, quer entrar nas suas redes sociais e te prejudicar de algum jeito. Deus está falando para você, publique menos coisas da sua vida na internet. Publique menos coisa, não fica dando muita satisfação do que você está fazendo, o que você comeu, aonde você foi. Dá um tempo nessa internet. Quanto menos souberem da sua vida, melhor. Deixe deduzirem. Deixem acharem que você não está crescendo, deixe achar que você não está sendo abençoado. Não mostre o que Deus está fazendo na sua história. Tenha sabedoria. Você vai ver que o seu medo vai diminuir muito. Porque você está alimentando a maldade do outro. Você está dando oportunidade do outro vir e espizinhar você. E qualquer comentáriozinho assim que não está dentro do seu agrado já abala você. Você não tem equilíbrio emocional, você não tem equilíbrio psicológico. Você não está forte o suficiente para poder entender o seu lugar na terra. Por isso que às vezes as provações ficam acirradas, porque você não permite Deus trabalhar em você. Você não permite Deus trabalhar o seu cenário. Você não muda. Então fica difícil de Deus avançar você diante dessa situação. Todas as vezes que alguém falar algo de você, é responsabilidade dela. Fizeram maldade comigo dela, era a minha amiga, me passou a perna com dinheiro, fez isso, fez aquilo. Perdoe as pessoas que atravessaram o seu caminho e te magoaram de algum jeito, porque tudo que fizeram contra você é responsabilidade dela. E ela vai pagar. Roubou você hoje, a fonte agora seca. A porta fecha, não tem oportunidade mais. Deus vai abrir outra oportunidade para você passar. Então você vai tirar o medo. Não tenha medo de perder essa amizade. Uma pessoa que faz isso com você nunca foi sua amiga 100%. Na verdade, você tem um colega ou uma colega que você julgava ser amiga. Você foi amiga. Você foi amigo. Essa pessoa não foi, é um colega. É um colega que você tem. Então, assim, não corta o vínculo. Não sai fechando todas as portas, porque é ruim também fazer isso. Conviva sabendo que não é teu amigo. Então você vai colocar limites. No lugar do medo, colocar a fé e a sua audácia, que foi Deus que te deu. Então só vem até aqui. Daqui não vai avançar mais. Porque se Deus é sim, sim, não, não, eu sou a semelhança dele, o negócio agora comigo vai ser sim, sim, não, não. Então não maltrate. Você já sabe que a pessoa é capaz de fazer aquilo, não se envolva com ela novamente ao ponto dela fazer isso com você de novo. Mas mantenha social. Seja esperto. Tenha sabedoria. Não arrume inimizade com ninguém, porque o que ela plantou na sua vida, ela vai colher. E assim é em tudo, irmãos. Tudo que fazem conosco, uma hora a pessoa colhe. Ah, me fizeram tal maldade, estragaram meu cabelo, me causaram problemas, me envergonharam, criaram uma situação constrangedora no lugar que eu trabalhava, acabei até perdendo o emprego. Deus tem portas maiores e melhores para você. Jogue o medo fora e coloque a fé no lugar. Que Deus vai levar você para um lugar melhor. Uma porta mais larga com pessoas diferentes. Que Deus tem capacidade para fazer isso. Agora, enquanto você abraçar o medo, você não sai do lugar. Eu não deixo de fazer nada por causa de medo, irmãos. O que eu tiver que fazer, eu vou. Ah, fiquei com vontade de praticar um esporte diferente do que eu já faço. Se eu tiver vontade de ir, condições de ir, eu vou. Ah, mas eu não conheço ninguém lá. Se não tiver alguém comigo, eu não vou. Por quê? Porque você coloca o medo no lugar da fé. Se eu fosse você, eu ia. Você vai deixar de fazer um esporte que você gosta, porque você não tem uma pessoa para ir com você para te impulsionar? Tem que parar com isso. Está se tornando uma pessoa inútil. Inútil para você, inútil para a sociedade, inútil principalmente para o reino. Uma pessoa que não tem iniciativa para nada. Tem que ter. Uma coisa é você estar cansado da batalha. Tem pessoas aqui que estão exaustas do que está vivendo. Você não é assim, você está cansado. Mas tem pessoas que não têm iniciativa para nada. Se tiver que entrar num salão, se Deus preparar você para arrumar seu cabelo, você não entra porque você não conhece ninguém, tem que ter alguém junto. Você tem que ter um rabo junto. Falando português bem claro para você entender. E Deus não tem rabo para você. Deus quer levantar você por cabeça e não por cauda. E você fica arrumando rabo o tempo todo. Ah, se eu for em tal lugar, alguém tem que ir comigo. Se eu for em tal lugar. Uma coisa é você ter um problema de saúde, você não poder andar sozinho, você ser uma pessoa limitada de algum jeito. Deus vai preparar uma pessoa boa para acompanhar você. Outra coisa é você ter saúde, você ter, sabe, uma mente boa, você ser uma pessoa saudável e você ficar se limitando por causa do medo. Deus não tem isso para sua história. Então você tem que colocar a fé no lugar do medo para você ser útil para o reino, para você ser útil para você ser útil para outras pessoas. Senão você se torna um fardo e um peso.
Você começa a ser um peso para o reino, porque você não cumpre o seu propósito. Você vem para um propósito e você não cumpre o propósito, se torna um peso, um atraso para Deus nesse sentido. Aí você se torna um atraso para você mesmo, porque você não faz nada para você. Se alguém não vier e não fizer, você não faz. Aí você vai só anulando, procrastinando as bênçãos que Deus tem para sua história, para sua vida, porque você não tem iniciativa. E aí você fica só parado no medo. Vai ficar parado no tempo. Depois você reclama com o Senhor que a sua vida não muda. Então joga esse medo fora. Joga esse medo fora hoje. Vai fazer as coisas, não tenha medo. Sabe? Comece entrando nas lojas, você não vai comprar nada, você fala, olha, eu não vou comprar nada, eu só vim olhar, só vim admirar o seu trabalho, a sua loja. Entra na loja, admira as coisas que tem lá, conversa um pouco com a vendedora que está ali, agradece, sai, começa a quebrar esse medo que você tem de fazer as coisas, ou de estar em determinados lugares. Daqui a pouco você vai estar seguro de si, qualquer coisa que vier você pega e faz. Irmãos, não tem coisa pior do que a pessoa já está com mais de 30 anos, grudada em pai, mãe, família. Não tem iniciativa para nada, são pessoas inúteis, que não conseguem fazer nada. Não traz nada de benefício para a família, está sempre encostado em alguém. Tem que ter iniciativa, tem que progredir. Não tem coisa mais, sabe, mais gratificante do que você conquistar as coisas com a sua mão, com o seu esforço. Você trabalhar para você ter as suas coisas. E não você ficar encostado em alguém. Ah, conseguiu um emprego porque a família arrumou. Conseguiu não sei o quê porque a família colocou lá dentro. Ah, conseguiu fazer tal coisa porque a família deu um jeito. Ah, misericórdia, irmãos. Vamos, sabe, ter a nossa vida, a nossa independência. Vamos deixar Deus trabalhar. Seja dependente de Deus e não de pessoas. Vai passar a vida inteira sendo humilhado. Vai passar a vida inteira, sabe, dependendo dos outros. Chega uma hora que esse cordão, ele é rompido. Esse cordão umbilical, ele não dura para sempre. E quando há o rompimento, começa a acontecer na velhice. Chega uma hora que a pessoa não tem para onde correr. Passou a vida inteira dependendo da família, chega uma hora que não tem ninguém para fazer nada para ela mais. Ela se torna perdida. Totalmente perdida. Eu conheci um senhor aqui na cidade que eu moro, que ele veio para cá depois que ele não tinha mais pai, mãe e parentela nenhuma, não tinha ninguém que fizesse nada para ele. E ele veio para cá com um pouco de dinheiro que ele tinha, não sei se ele era aposentado, o que que era. E veio morar aqui na cidade, totalmente isolado, sozinho. E totalmente antissocial, porque chegou numa certa idade que não conseguia mais ter relacionamento com ninguém. Sabe? Ninguém queria por perto, cheio de mania, a mãe fazia tudo, o pai fazia tudo. Chega uma hora que fica sozinho. Aí o que que acontece? Agora que tá mais velho, vive arrumando encrenca com os outros, porque ninguém aceita a maneira como a pessoa é. Porque foi mimado a vida toda. Então acha que pode chegar, falar com autoridade, conversar de qualquer jeito. Hoje tá com cabelo branco. Há uns meses atrás aqui, eu vi ele todo com o rosto todo quebrado na cidade. Provavelmente foi briga que ele se envolveu. Por quê? Porque passou a vida inteira dependendo dos outros. Acha que as pessoas estão aqui para servir, não sabe conversar com as pessoas direito, não se permitiu viver, não conheceu a malícia do mundo. E chega uma hora que a situação fica estreita, não dá para ficar encostado em parente, em parentela o resto da vida. Então deixa Deus trabalhar a sua história para você se tornar uma pessoa independente, para você construir a sua história, construir sua vida. Não que você vai ficar o resto da sua vida sozinho, não é isso que Deus está falando. Mas para você agregar. Porque o medo faz com que você fique afastado, isolado, sabe? Se torne uma pessoa até ignorada pelos outros. Porque você não cria vínculo, você não sabe ter um relacionamento. Você não sabe dividir sentimentos, você não sabe dividir espaço. Você está sempre colocando o medo acima de tudo. E nunca é tarde para recomeçar. Então Deus manda falar para você, coloque a sua fé no lugar do medo. Não tenha medo das coisas. Estou trazendo situações novas, pessoas novas para sua vida. Para você se relacionar, para você ter uma história diferente. Tirando você da situação que você está vivendo. Que você tem pedido para Deus, muda minha vida, muda minha história. Faz isso, Senhor. Aí Deus quer mudar você de lugar. Você não vai, você não permite, você tem medo. Aí no lugar da fé você coloca o medo. E aí diante do medo você não consegue avançar. Isso é muito ruim. Tá? Guarda essa palavra no teu coração. Porque Deus está falando para você tanto na palavra quanto aquilo que eu preguei em cima da palavra, para que você não tenha medo, mas para que você tenha fé e que você confie no Senhor.
Sua vida não vai terminar assim uma vez que você permitir que Deus trabalhe na sua vida. E pare de ter medo das coisas. Não fique esperando os outros para poder fazer um curso, para ir em tal lugar, fazer isso, fazer aquilo. Irmãos, viajar sozinho às vezes é libertador. Sabe? Fazer uma viagem sozinha é algo libertador, porque é só você ali naquele momento. Começa, sabe, a ultrapassar essas barreiras. Confiando no Senhor, Deus vai estar te protegendo. E não se anule mais, porque está deixando de viver coisas, deixando de receber bênçãos e milagres do Senhor, porque você está sempre esperando alguém ficar do seu lado como um muro de arrimo. Sabe? E Deus não tem isso para você. Vai virar um muro de arrimo agora para você ficar encostado? Para você ficar ali apoiado? Não tem como. Nós estamos aqui para agregar na vida do outro. Para ser apoio, sim, numa hora de dificuldade, mas não para encostar. Para descansar e deixar, sabe, a pessoa fazer tudo por nós. Isso não existe. Tá? Então muda o seu padrão de pensamento, deixa o medo de lado, deixa a insegurança de lado, coloque a fé, porque Deus tem situações novas para você enfrentar. E se você não enfrentar o medo, você não vai conseguir viver o novo do Senhor. Você tem pedido retorno de pessoas para sua vida, só que se Deus trouxer e você continuar com o medo e com a insegurança que você tá, você não vai conseguir enfrentar. Você não vai conseguir viver, sabe, situações novas com essa pessoa. Você não vai conseguir se relacionar novamente com essa pessoa, porque você tem medo, você tem insegurança. E não tem coisa pior do que isso, porque o medo nos trava, irmãos. O medo deixa a gente estagnado. Quando você vê, você viveu, passou anos da sua vida aí com medo de um monte de coisa, sendo que você poderia ter vivido várias situações novas. Várias situações boas. Situações ruins sempre vão existir, mas as boas estão aí também para superar as ruins. Tá? Guarda essa palavra no teu coração e no lugar do medo agora você vai colocar sua fé, para que Deus possa mudar o seu quadro, mudar o seu cenário, avançar você para uma vida nova. Então confia no Senhor, não tenha medo de nada não. Deus está contigo o tempo todo. Aprenda a se amar mais, porque quando você gosta de você, a presença de alguém é prazerosa na sua vida, não é uma necessidade, você entendeu? Você não se torna uma pessoa dependente do emocional, emocionalmente falando da outra pessoa, do amor da outra pessoa. O amor da outra pessoa vai vir para agregar a sua história, porque você vai depender primeiro do amor de Deus, depois do seu amor próprio, e aí você vai ter amor para doar para essa pessoa, é uma troca. Não é uma dependência emocional que você vai viver. Que teve gente aqui que Deus rompeu a aliança, separou, dividiu, afastou, porque você tinha uma dependência emocional daquela pessoa, não era amor. Estava fazendo mal para você e fazendo mal para outra pessoa. Aí chega uma hora que Deus faz o quê? Ele afasta. Mas ele não afasta para punir você, ele afasta para tratar. Depois que ele trata ambas as partes, aí ele une de novo. Então, essa dependência emocional do outro, isso é um perigo. Isso é uma doença que precisa ser tratada, tá? E o medo traz essa dependência aí. E Deus não tem isso para você, não. Você tem que ser uma pessoa sadia. Você tem que ser uma igreja curada, para que você possa curar outras pessoas. Enquanto você estiver doente, você não tem capacidade nem de ter um ministério. Como é que você vai curar alguém se você está doente? Então, deixa Deus trabalhar. Tem pessoas aqui que Deus até tirou o ministério por causa disso. Você não tem estrutura psicológica e emocional para enfrentar problemas de outras pessoas. Você não tem. Você não está curado o suficiente para curar alguém. Então, não culpe as pessoas pelo que Deus tirou da sua história. E não tenha raiva de Deus por Deus ter tirado o ministério de você. Na hora que você estiver curado, se estiver equilibrado, Deus te dá o ministério de volta. Então tenha sabedoria para poder enfrentar as fases da vida, porque se a gente não tiver sabedoria, a gente enlouquece. E uma pessoa doente, ela não tem capacidade para curar ninguém. Você vai deixar a outra pessoa mais doente ainda. Então tem que confiar no Senhor. Tá? Deus está trazendo um cenário novo para você, situações novas, condições novas. Mas enquanto você tiver medo, você não vai conseguir caminhar. Então não tenha medo de nada. De nenhuma possibilidade nova que Deus está trazendo para sua vida, sabendo que Deus já foi na frente. Foi Deus que abriu a oportunidade. Deus está no controle. É Deus que vai estar com você. Então não tem por que você ter medo. De forma alguma, coloque a fé no lugar do medo e enfrente as situações da vida. Tá? Você é um guerreiro aqui nessa terra. Você é a igreja de Deus, você é luz. Você não pode ficar acuado, ficar no escuro com medo. Quem nutre muito medo na vida se torna servo de Satanás. Você tem que saber aonde você quer ficar, qual lado você quer servir.
Ou você fica com Satanás passando medo o resto da vida, ou você exerce a tua fé e viva na luz com o Senhor. É melhor você ficar na luz. Na luz você enxerga tudo. E Deus, ele é seu, sabe, seu amigo, seu pai. Ele te ampara. Satanás não. Ele coloca medo em você para levar você para o abismo, para levar você para a escuridão, para levar você para uma morte. E uma morte sem fim. Porque o seu corpo ele volta para essa terra aqui, mas o seu espírito fica à mercê dos demônios pro resto da vida. Você fica numa morte sem fim lá, sentindo dor constantemente. A dor ela é 12 vezes maior do que o que você sente aqui nesse plano. O nosso espírito ele tem um sensor muito maior. Então, a carne inibe a nossa dor. Quando o espírito sai do nosso corpo, a percepção do espírito ela é muito maior do que a nossa carne, do que o nosso sistema nervoso. Ela é 12 vezes mais aguçada. Então, quando você está num processo de tortura, a sua consciência se torna muito maior. Então, é a hora que você sofre muito mais do que o que você está sofrendo aqui. Então, não escolha o caminho da escuridão, não, porque é pior. Tá? Fica na luz que é melhor. Lá, com Deus, a gente vai ter paz. Lá nós vamos ter alegria. Então, escolha uma vida eterna com o Senhor, porque a vida com Satanás ela é muito triste. A gente já percebe isso aqui na Terra, quando ele está dominando a nossa vida, a nossa história. Quando Jesus chega e ele nos liberta, a gente sente a diferença do antes sem Deus e do depois com Deus. Então, por mais difícil que seja o seu caminho com o Senhor, saiba que Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Ele está te dando livramento e cuidando de você. E você está enxergando melhor do que você caminhar cego. Tá? Quem está na presença de Satanás caminha cegamente. Não sabe o que está fazendo, não sabe onde está entrando. E só vai colher desgraça na vida. Então, tenha plena consciência de que Deus está contigo. Tá? Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, eu peço ao Senhor com o teu poder, com a tua misericórdia, com tudo aquilo que o Senhor pode fazer. Que o Senhor tire todo o medo do teu povo. Que o Senhor tire todo o demônio, toda a casta de demônio, toda a legião e todo o principado que tem colocado medo nesse coração, que tem travado a vida dela e a vida dele. Que o Senhor faça, Pai, no lugar do medo, exercer a fé. Que o Senhor venha alimentar a fé através da sua palavra. Que o Senhor venha dar sinais de que o Senhor está com essa pessoa. Que o Senhor venha trazer mudança de cenário. Que o Senhor tire esse cenário de escuridão, de medo, de insegurança. E o Senhor traga um cenário de luz, um cenário de prosperidade, de realização. Que ela venha cumprir o propósito dela aqui nessa terra. Que ela não venha atrasar o teu caminho, Pai. Não venha atrasar os projetos do reino, diante daquilo que ela nasceu para fazer. Mas que ela venha ser luz, que ela venha ser sal, aonde o Senhor a colocar. Que ela venha entender que ela é um canal de cura, que ela é a sua semelhança, que ela é luz nessa terra. Pai, mostre o lugar dela neste lugar, nesse plano ao qual nós estamos. Mostre, Senhor, que o Senhor é na vida dela e tire todos os demônios que tenham oprimido e tenha colocado medo no coração dela durante todos esses anos. Que o Senhor faça tudo isso cair por terra no nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor no nome do teu filho Jesus. Guarde essa palavra aí no teu coração e não se esqueça de que você é luz nessa terra. Deus está tirando todo o medo do seu coração hoje. Você vai ver que você vai dormir até mais leve, você vai acordar mais leve, você vai ter um dia mais leve, uma semana mais leve. Porém, todas as vezes que Satanás vier com dardos e flechas, que vier, sabe, com palavrinhas, usando pessoas, usando a boca de alguém para trazer medo e insegurança para você, você deixar o medo te dominar de novo, é legalidade que você está dando. Você está abrindo brecha para os demônios chegarem e dominarem você novamente. Então, uma vez que Deus está tirando e está te trazendo paz no coração, segurança, procure exercer a tua fé. Todas as vezes que vier medo, você vai anular esse medo e você vai colocar a fé no lugar. E você vai seguir confiando no Deus que você serve, sabendo que ele ressuscitou, que ele é um Deus vivo, que ele ressuscitou no terceiro dia, que ele derramou aquele sangue para poder livrar você do pecado. Você tem acesso direto agora ao Senhor, porque o véu foi rasgado, e você vai lembrar sempre que o seu Redentor vive. Que do mesmo jeito que Deus foi com os heróis da fé, Deus será com você também, porque você será um herói da fé nessa geração. Então, no lugar do medo, a partir de hoje, você vai colocar a fé, para você caminhar para os propósitos de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.